ser humano, mas antes desse homem existiu um garoto, uma criança, que foi criada onde mesmo? Lá no Complexo do Lins. Complexo do Lins. Morro do Encontro. Morro do Encontro. Favela do Jacarezinho. Isso aí. E aí, cara, eu quero que você fala pra gente como que tem condições de um cara sair e ser criado na favela, presenciando várias coisas, sem muitas oportunidades, sem muitas pessoas para você falar assim, vou me espelhar aqui. E aí, como que foi ser criado num lugar desse e hoje estar aqui? Mas eu quero que você fale da tua infância. Como que foi? Paulo, Dr. Paulo Afonso, né? Assim, cara. Não, é o Paulo mesmo, Paulo Afonso, PA, fica à vontade. Pô, Paulo, assim, cara, realmente uma pergunta muito pertinente, muito importante. Hoje tá todo mundo falando sobre essa questão de, ele não tinha condições, ele era um jovem sonhador, mas infelizmente o Estado foi lá e faliu o sonho dele. As pessoas estão acostumadas a terceirizar as responsabilidades para as outras, né? Eu não venci porque meu pai não me criou. Eu não venci porque eu não tinha estrutura. Eu não venci porque eu não morei num bairro bom. Olha, eu tinha tudo para dar errado. Nasci numa família desestruturada, que é um lar sem pai. Meu pai não criou a gente, né? Eram 5 filhos de uma mãe solteira que era empreendedora. Vendia Yakult, vendia pão, vendia pizza, tinha uma barraca em frente ao posto de saúde. Eu me fazia trabalhava como diarista em casa de família. Eu não me lembro da minha mãe com um emprego formal, com uniforme, indo trabalhar de segunda a sexta, com carteira assinada. Eu não me lembro disso. Então minha mãe conseguiu e conquistou as coisas muito na garra. Eu venho dessa condição familiar, dessa dificuldade de ver pessoas próximas a mim falecendo, aquele ambiente hostil de favela, né? Eu morava na favela ali no Complexo do Lins, no Jacarezinho, 2 favelas muito próximas, que são zonas extremamente conflagradas na zona norte do Rio de Janeiro. A favela do Jacaré, por exemplo, é a segunda maior favela da cidade do Rio de Janeiro, onde você tem uma influência do crime, da criminalidade muito grande. Você que está nos ouvindo aí, você que acha que não tem jeito, não vai dar, poxa, porque eu não tive sorte. Ouve essa história com H, e lembre disso. Existe um Deus no céu e ele te olha e ele te vê. Então, se deu certo para ele, vai dar certo para você também. Continua acompanhando isso aqui. E é exatamente isso, assim, eu venho de uma família desestruturada. E quando chega na adolescência, que aí você começa a entender como é que são as coisas, né? Você vê o cara com uma roupa da Nike, você começa a entender. Quando criança, você quer jogar futebol, pegar manga, só quer se divertir. Tinha sonho de ser jogador de futebol também? Não, nunca tive, cara, eu sempre fui perna de pau. Mas eu gostava de jogar bola, eu sempre fui, eu era muito veloz. Mas eu já sabia que eu não tinha aquela coisa de jogar futebol. Não, porque tempo nisso. É difícil para quem é pobre, quem tem uma dificuldade financeira, porque o ruim de bola, sempre ele tem que fazer o quê, Claudinho? Ou então comprar a bola. Ele compra a bola, compra o jogo de camisa, é o dono da bola. Agora, a gente que é pobre, se não for bom, não vai jogar. Aí vamos colocar no gol quando tiver faltando alguém. Não vai. Não, e eu sempre, eu falava com a minha mãe perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia pra ela que eu queria ser soldado. Eu queria ser militar, evidentemente, não sabia quais eram as funções e as hierarquias e tudo mais. Mas tinha tudo pra dar errado. Até que minha mãe, quando viu que a gente estava chegando na fase da adolescência, ela viu que a gente tinha probabilidade muito grande de se misturar com a galera ali, né? E não tem jeito, você começa assim, se misturando, conta um negócio, pega uma coisa que leva pra lá. Ninguém começa no tráfico de drogas com um fuzil na mão, baseado na boca, sendo dono da boca de fumo. As pessoas começam no tráfico por esses favorizinhos, sabe? Às vezes fumando uma maconha, usando um cigarro só pra agradar a galera que tá em volta ali. Minha mãe, com medo disso, doutor, o que ela fez? Ela compra um videogame pra gente, que é o Master System 3. Eu conto isso no meu livro, inclusive, O Capitalismo e a Favela. Falo que a minha mãe, ela foi a minha maior referência sobre capitalismo. E aí, aquilo ali pra gente foi do caramba, porque ela queria que a gente ficasse dentro de casa. Deu certo. Até que a gente começou a reclamar que a televisão era muito ruim. Então o videogame era bom, mas a televisão que era de tubo, metia um bombril na antena. Lembra dessa? Essa tu lembra. Claro. Essa tu lembra. E quando era aquela em casa, subia, tá bom! Vira pro outro lado! Mas aí, cara, minha mãe sempre foi muito guerreira, muito trabalhadora. O que ela viu? Ela viu a nossa necessidade, mas a gente não pedia pra ela. A gente sabia que ela já tinha se esforçado pra comprar um videogame. Mas aí ela ouvindo a gente reclamando da TV, rapaz, num belo dia, a gente tá lá, vê eu lembro perfeitamente desse dia, 2 entregadores da Casas Bahia, né? Que antigamente comprava as coisas no carnê, né? Financiava em 70 vezes, não era isso?
E aí ela descia, o pessoal descendo com a nossa televisão para jogar videogame. Então, assim, foi uma coisa bem bacana, porque aquilo impediu de fato que a gente fosse pra rua. Então a gente ficava jogando videogame o dia inteiro. Ia pra escola, voltava e jogava videogame. E até que eu também conheço Jesus, né, por intermédio de amigos que me levaram para a igreja. Então, para 15, 16 anos, eu me converto ao evangelho. E é uma fase, eu falo Pô, é a melhor fase, cara. Não, e quando você, porque você com 14, 15 anos, você não é adulto e não é criança. Então você fica ali... Não é jovem. É o que a gente chama de adolescente, não né? é jovem, é isso, e não é criança. Então você tá naquele... É um momento muito especial, cara. Perigo. É muito perigoso. Por isso as igrejas evangélicas têm um papel fundamental no processo de formação do indivíduo e a inserção desse indivíduo na sociedade. Foi o que aconteceu comigo. As pessoas olham para mim e falam assim, pô, você é muito inteligente, você é um cara descolado, eloquente. Eu acredito nisso a Deus por intermédio da igreja evangélica. Total. A igreja evangélica, por isso que quando eu vou no parlamento, a galera tem um pouquinho de raiva de mim, né? Os esquerdistas, os solistas, Tá à vontade, petistas. foi treinado. Sabe por quê? Porque